Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabi Vicente, do canal Gabi Vicente Vlogs. Então, hoje eu trouxe uma proposta de make. Tem bastante tempo que eu tô sumidinha por aqui, que eu não posto vídeo de maquiagem. Então, hoje eu estou aqui retornando com essa make Mara, que é uma proposta noiva, gente. Eu comecei fazendo a limpeza da minha pele com demaquilante e depois que eu tirei todo o resíduo da minha pele com demaquilante, eu vim com o hidratante. Pós feito a hidratação do meu rosto e visto que o hidratante aderiu à minha pele, eu venho com um primer bem de leve mesmo, principalmente na zona T, onde eu tinha poros bem dilatados. E sempre aplicando com a mão bem leve, gente, porque o primer, como é um produto siliconado, você não precisa esfregar na pele para gerar muito atrito. E agora eu venho com um corretivo colorido para tampar todas as minhas imperfeições. Primeiramente eu começo aplicando sobre as minhas olheiras, que estava bem roxinha mesmo, e fui aplicando depois nas áreas onde eu tinha manchinha. Agora que eu terminei de fazer a aplicação do corretivo, eu venho com a esponjinha umedecida e sempre vou dando batidinhas para tirar todo o excesso do produto e deixar um efeito bem natural. Agora eu vou vir com a aplicação da base. E hoje eu resolvi fazer uma aplicação um pouquinho diferente do que eu tenho costume de mostrar para vocês aqui. Hoje eu peguei um pincelzinho língua de gato e fui fazendo toda aquela massa corrida no meu rosto. Fui fazendo toda a aplicação com movimento leves, também dando batidinhas, mas calma lá, gente, que não vai ficar assim, tá? A gente vai fazer um acabamento depois. E fui aplicando a base mesmo sobre todas as áreas que eu preciso aplicar. Peguei mais um pouquinho de produto para fazer o outro lado. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Depois que eu fiz a aplicação do pincel língua de gato, eu venho com esse pincel bem fofinho, dando acabamento, sempre dando batidinhos, como se fosse a esponjinha mesmo, para ficar um efeito bem natural e homogeneizar essa base na pele. Agora eu venho com o meu corretivo 2 tons abaixo do tom da minha pele e vou fazendo a iluminação e faço esse contorno aí com o corretivo em formato em V. Depois eu aplico sobre o arco do cupido, no queixo, pontinha do nariz e sobre as minhas mandíbulas. E também um pouquinho no centro da testa. Muito cuidado na hora de fazer essa aplicação, porque se você tem uma testa mais larguinha igual a minha, um pouco maior de espessura, faça esse corretivo máximo perto da sobrancelha, porque senão vai evidenciar demais e vai parecer que a sua testa é maior ainda. Então, muito cuidado nessa hora. Agora eu venho com o corretivo mais escuro e vou fazendo ali a aplicação do meu contorno e faço sobre todo o meu rosto. Pode fazer pontinho, pode fazer risco, porque depois a gente vai esfumar e vai ficar uma coisa mais homogênea. Mas por enquanto eu só realizo a aplicação mesmo, aplico nas áreas que eu preciso e agora eu vou vir fazendo o contorno do nariz, sabe? Bem de leve mesmo. E agora eu vou pegar um pincel fofinho e vou esfumar toda essa área. Primeiro eu vou começar com corretivo escuro e vou vir bem de leve, aplicando, colocando o produto todo no lugar, tirando o excesso. Se precisar, coloca uma toalhinha do lado e vai tirando os excessos do pincel nessa toalhinha e depois você volta esfumando aos poucos. O segredo é ter paciência, porque o contorno líquido, ele exige esse tempo mais para você poder esfumar.
Sempre vai com calma, sempre dando batidinhas com muito cuidado para não manchar onde você aplicou seu corretivo mais claro, porque tem que fazer essa jogada, né, de contorno e iluminação com muito cuidado. Agora eu já vou tirando o excesso também de produto do nariz e vou fazendo movimentos de vai e vem, dando leves batidinhas também. Termino de espalhar todo o meu produto em todos os dois lados e agora eu venho com um pó selando toda a parte onde eu apliquei o corretivo mais claro, ali sobre as áreas das olheiras, sobre a mandíbula, sobre a minha zona T, o bigodinho chinês, sobre toda essa área onde eu apliquei o corretivo para poder selar e ajudar na durabilidade da maquiagem. Pós feito isso, agora eu venho com um pó mais escuro e vou selando o meu contorno, fazendo o mesmo movimento, sempre dando batidinhas, movimentos de vai e vem, com a mão bem leve mesmo. Se precisar, pega na pontinha do pincel, só para realmente selar mesmo e deixar um efeito bem bonito nessa pele. E principalmente eu dou um acabamento ali, como vocês viram, na região da papada e também da minha testa, porque são regiões que eu tenho áreas maiores no meu rosto, são regiões que eu quero evidenciar e quero esconder alguma coisinha, sabe? Quero amenizar aquele efeito de rosto mais largo. Agora eu venho com o mesmo pó e só segurando a pontinha do pincel, eu vou dando uma selada também no contorno do nariz. E agora já venho com a aplicação do blush dentro desse contorno, venho com a mão bem leve mesmo, para não ficar nada marcado, porque eu sou aquele tipo de pessoa, gente, que eu gosto do blush, mas eu gosto dele, sabe, com efeito natural, bem natural mesmo, porque exagerado eu acho que fica estranho, além de ficar marcado. Agora eu venho com esse iluminador com um pincel bem fofinho de esfumar os olhos mesmo e vou aplicando ali na maçã do meu rosto, no ossinho zigomático. E com o pincelzinho, a mão bem leve, eu apliquei também na pontinha do meu nariz, ali peguei mais um pouquinho de produto e fui no arco do meu cupido, um pouquinho só no meio da testa mesmo ali, rente às sobrancelhas, e depois eu volto reforçando onde eu quero que fique mais evidente. Agora eu vou vir com esse pincelzinho de sobrancelha e vou pentear toda a minha sobrancelha para tirar todo o efeito de pó e base, todo o excesso de produto que fica ali. E depois eu vou vir preenchendo com a sombrinha. Primeiro eu começo fazendo o contorno dela e depois vou só preenchendo onde eu tenho as falhinhas. Termino de preencher essa sobrancelha e agora novamente eu vou pentear ela de novo, para ficar um efeito bem natural, porque o que hoje está em alta é uma sobrancelha mais natural, é uma pele mais evidenciada. Depois que eu termino de fazer o contorno das duas sobrancelhas, agora eu vou vir com o mesmo corretivo que eu usei para iluminar e aplico ali num pincelzinho língua de gato, próprio para corretivo, e vou ali delimitando a minha sobrancelha, fazendo todo aquele contorno por volta. E depois que eu delimitei a parte de cima, eu venho descendo com esse corretivo para minha pálpebra e vou fazendo ali toda a aplicação, tomando muito cuidado para não aplicar na pele que já está pronta. E vou aproveitar todo o produto do pincel e vou aplicar sobre toda a minha pálpebra, se precisar. Eu volto dando acabamento. Agora eu vou pegar um tom de marronzinho terroso, marronzinho que não é muito quente nem muito frio, e vou aplicar ali sobre o meu côncavo, fazendo movimentos de vai e vem bem leves. E agora eu vou fazer a mesma coisa sobre o outro lado, movimentos circulares de vai e vem, só ali na pontinha mesmo do olho, onde eu sinto o meu ossinho, que é o côncavo. E agora, como eu vi que precisou mais de evidenciar essa sombra, eu pego um pouquinho a mais de produto e vou sempre depositando, dando batidinhas. Agora eu vou evidenciar uma iluminação nessa sobrancelha e eu fiz uma mistura de uma sombra
perolada e de uma dourada. E depois eu volto com um pincel de esfumar, dando acabamento, caso essa marcação tenha passado, né, pro nosso contorno dos olhos. E agora eu venho com a sombrinha preta e aplico somente ali no meu cantinho externo de uma forma hexagonal. Depois eu venho com o pincelzinho de esfumar, fazendo movimentos de vai e vem. Novamente eu venho com a sombra com um tom bem quente, marronzinho terroso, e vou dando ali o acabamento aos poucos. Novamente eu venho com esse preto trazendo ali para o outro olho também. E assim que eu apliquei, eu fui e dei uma esfumadinha com esse pincel. Agora eu venho com marrom bem terroso mesmo, bem puxado para o marrom laranja, e vou ali fazendo o degradê. E depois eu volto com pincelzinho de esfumar e vou ali evidenciando todas essas 3 sombras. Agora eu vou vir com a mesma sombra que eu apliquei ali para iluminar a minha sobrancelha, que é o perolado e o dourado, e vou aplicar ali no cantinho interno do meu olho, realizando a iluminação. Feito isso, eu venho com um pincelzinho de esfumar e vou fazendo todo o acabamento ali, tirando todo o excesso de produto. Feito isso, agora eu vou vir com outra sombrinha bem cintilante e pigmentada, puxado por um tom de dourado, e vou aplicar na mesma região, sempre dando batidinhas para não evidenciar muito produto, só aplicar naquela região mesmo. E agora eu vou vir fazendo a parte inferior dos olhos. E eu pego aquele marrom bem avermelhado mesmo, puxado pro tom de terroso, e vou aplicando ali e esfumando também. E agora vamos para uma parte bem complicadinha, que é aplicar delineador. E esse que eu peguei um líquido mesmo, mas eu acho que eu era para ter pegado em gel. Mais para frente vocês vão ver no vídeo que não deu muito certo. Não é que não deu certo, mas eu apliquei produto demais. E olha como ficou meu olho, gente. Ficou muito tenebroso. Ficou igual aqueles filmes de terror que a gente vê e sai correndo. Gente, eu custei para limpar isso, Senhor Jesus. Se não der merda em alguma coisa, não é a Gabriele, gente. Depois, né, de ter feito esse olho tenebroso, né, eu limpei. E depois que eu tirei todo o excesso do delineador de dentro do meu olho, eu vim com a sombrinha preta e fui só esfumando esse delineado. E agora eu vou pegar o mesmo delineador e vou aplicar ali sobre toda a minha pálpebra, só para dar o acabamento antes de aplicar os cílios postiços. E eu faço um delineado começando no meio do meu olho e depois eu venho puxando para a parte externa e depois eu venho só completando essas áreas. Vai com calma, porque como esse é um delineador líquido, ele é muito fácil de borrar, mas ele também seca muito rápido. E é o que eu mais me adaptei. Agora os outros eu já não dei muito certo. Então você tem que olhar qual delineador que você se adapta mais. E agora eu vou vir com colinha de cílios, aplicando ali sobre toda a minha base dos cílios. E depois que eu esperei secar um pouquinho, eu já venho aplicando sobre todo o meu olho, encaixando direitinho com o auxílio ali de um espelhinho. E a dica sempre que eu dou é para você aplicar os cílios postiços com o olho um pouco aberto e também nem muito fechado, que aí você vai conseguir encaixar direitinho no seu olho. Feito isso, eu volto com o delineador por cima dessa colinha e vou ali dando acabamento sobre todo lugar onde essa colinha branca estava aparecendo. Agora eu vou vir dando acabamento, fazendo movimentos de vai e vem com rímel, e eu começo aplicando sobre os cílios de baixo, a parte inferior dos olhos, e vou fazendo movimentos de vai e vem com muito cuidado para não borrar na pele. Terminei a aplicação do rímel e agora eu vou vir com batom, evidenciando todo o contorno da minha boca. E primeiro eu comecei pela parte de baixo,
Depois eu vim fazendo o arco do cupido, fazendo todo o desenho da minha boca. Vou com todo cuidado e com precisão na mão para não borrar também, né? Porque, gente, o tal do batom mate, depois que ele seca, se você borrar, é uma luta para poder limpar ele. Até que o nude não, mas quando é um batom vermelho. Agora, para finalizar essa make com chave de ouro, para dar um efeito bocão bem glow, eu venho com esse gloss maravilhoso. E essa foi a proposta de vídeo de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Muito obrigada. Você é muito especial para esse canal, viu? Eu te espero no próximo vídeo. Não esquece, se você é novo, de se inscrever e deixar o seu like aí, que é muito importante para mim, tá bom? Um grande beijo!